Povo, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Polêmico Verdade. Para quem não me conhece ou não lembra, meu nome é Letícia França e eu vim aqui para falar mais uma vez sobre uma palavra que está em moda, vamos dizer assim, que está em moda aí nesses últimos tempos, que fala sobre o avivamento da igreja no Brasil. Você que está entrando nesse canal, eu não sei se você já ouviu falar do avivamento que está para acontecer aqui no Brasil. Muitos pastores, profetas têm recebido essa palavra de Deus e você de repente caiu aqui e falou, meu Deus do céu, né, do que ela está falando, né? Então eu te convido para entrar nessa dimensão, te convido para entrar nesse movimento também. Mas a questão é o seguinte, você quer este avivamento para você? Você quer estar nesse movimento de avivamento do Brasil? Você quer estar dentro deste movimento? Você quer imergir neste movimento? Bacana, eu quero. Mas para isso, gente, o que a gente precisa fazer para estar nesse movimento, né? É só se filiar numa igreja e haverá um movimento? Haverá esse avivamento? Bom, gente, então assim, para fazer uma pequena introdução, esse vídeo de novo vai ser um vídeo pequeno, os meus vídeos não costumam ser muito grandes, e então eu queria ler com vocês um texto que está lá em Joel 2, de 28 a 31, tá bom? E ele fala assim, ó, e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel 2, de 28 a 31. Aqui ele está tratando de um avivamento antes do grande e terrível dia do Senhor. Eu não quero me estender muito para falar do grande e terrível dia do Senhor. Eu venho alertando aí aos meus espectadores em relação a esse grande e terrível dia do Senhor, que ele está para chegar. Dias de justiça, dias de tribunal, dias que as coisas vão ser colocadas nos seus devidos lugares. Só que antes disso haverá um avivamento, e o Senhor derramará o Espírito dele sobre toda a carne, tá? E tudo isso acontecerá, mas você pode estar fora desse movimento. Isso vai depender de você. E aí você está falando, não, eu quero, claro. Eu, por exemplo, aqui, eu falo, eu quero. Mas o que a gente precisa? Antes de mais nada, gente, o que a gente precisa é reconhecer que Jesus Cristo veio em carne. Ele veio de uma mulher virgem, através do Espírito Santo de Deus. Esse mesmo Espírito que vai derramar sobre toda a carne. E esse mesmo Espírito colocou uma semente. E essa semente gerou Jesus, o Filho de Deus. E esse Filho de Deus é aquele que veio da linhagem de Davi, o rei Davi. Aquele que os judeus já esperavam como Messias. E ele veio. E como diz a própria Bíblia, como já tinha profetizado o profeta, ele veio para o que era seu. Mas muitos disseram não e o colocaram numa cruz. E essa cruz foi exatamente a expiação, sabe? Depois a gente pode falar especificamente o que é uma expiação. Quem quiser, marca aí, faz um comentário. Eu quero entender o que é expiação. A gente faz um vídeo só sobre isso, tá bom? E Jesus foi a expiação, foi o bode expiatório, né? Até eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Ele foi o cordeiro. Ele derramou o sangue dele por nós. Então nós temos que reconhecer que Jesus Cristo derramou o seu sangue
na cruz por nossa causa, lá na cruz, tá? Através da sua morte. Para isso a gente tem que carregar a cruz dele. Por que agora eu que vou ter que carregar a cruz dele? Gente, ele saiu, ele fez um caminho, sabe? Ele fez um caminho até onde foi colocada a sua cruz. Ele fez um caminho e a cruz era tão pesada que tiveram algumas pessoas que o ajudaram. Seus discípulos o ajudaram a carregar. Isso simbolicamente, ele diz, o próprio Jesus disse, de forma simbólica, aquele que quer seguir a mim, carrega a tua cruz, ou seja, renega certas coisas que você acha, que você talvez chame essas certas coisas de evolução, de modernismo. Mas você acredita que há mais de 2000 anos atrás, aquilo que você chama hoje de evolução e modernismo, Jesus, esse mesmo Jesus já tinha falado que essas coisas iam acontecer? Então quem será o mais moderno aí? Jesus ou você? Quem será o mais moderno? Ele falou que esses modernismos iam acontecer, que essa evolução, só que ele chama de outras coisas, ele não chama de modernismo, ele chama de outras coisas. E aí, gente, sabe, isso às vezes é carregar a cruz, é você deixar o seu eu, o seu ego falar mais alto e deixar Deus transformar a sua vida, mudar algumas coisas que você até não percebe, mas elas que estão destruindo a sua vida. Você às vezes acha que você está curtindo, sua vida está maravilhosa, e é isso que está destruindo a sua vida. Só que você está meio cego e você acha que você está tendo uma vida maravilhosa, super moderna. Eu já fui adolescente, eu já fui jovem novinha. Eu sei como a gente pensa. Eu já pensei muitas vezes assim, sabe? Eu não estou falando para você agora ser uma pessoa, sabe, retrógrada, que olha só para frente e não consegue enxergar. Eu estou falando para você. Abre mão de algumas coisas que parecem te fazer bem, mas fazem mais mal para você e te afastam de Deus do que você pode imaginar. Isso está escrito aqui na Bíblia. E com base nisso, eu queria ler um texto para vocês, que tá, agora eu vou colocar o óculos, gente, que está lá em Jeremias, o Senhor falando com Jeremias. Ele diz assim: assim me disse o Senhor, vai, compra um cinto de linho e põe-o sobre os lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e o pus sobre os lombos. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor dizendo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates, um rio, né, gente? Vai ao Eufrates, esconde-o ali na fenda de uma rocha. Fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Passados muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te, vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei e escondesses ali. Fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto do lugar onde o escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Porque, como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo e nome
e louvor e glória, mas não deram ouvidos. Meu povo, não vou me estender muito mais, eu quero dizer uma coisa para você. Vocês já ouviram a frase que a soberba precede a queda? Deus está falando de um povo, aqui especificamente ele estava falando de Judá e de Israel. Ele estava falando de um povo soberbo. E ele fez essa comparação com o cinto, né? Fez Jeremias comprar um cinto. Ele estava falando de um povo soberbo, meu povo. A soberba realmente precede a sua queda. Sabe o que acontecia com aquele que a gente conhece como Lúcifer? Ele tinha toda a glória de Deus. Ele era um arcanjo poderosíssimo, com uma glória maravilhosa e majestosa. Mas ele começou não a olhar para quem fez toda aquela glória, mas ele começou a ver como ele era bonito, como ele tinha glória, como ele era mais bonito dos outros, mais que os outros arcanjos. Ele era muito melhor, muito mais poderoso. E sabe o que começou a acontecer? A glória dele foi se perdendo. Olha só, vou fazer aqui uma comparação com vocês. Ele começava a se olhar tanto. Olha minha mão, que a glória dele foi se apagando. Ele não percebeu que a glória dele estava se apagando. Porque ele estava perdendo a glória de Deus. O poder manteve-se. A beleza foi se perdendo, porque essa beleza dependia da glória de Deus. E aquelas pessoas que estão me ouvindo agora, que já tiveram experiências de ver demônios, né? Desculpa as pessoas que não têm essa experiência, que esse linguajar não está no seu dia a dia, mas eu tenho que falar. Pessoas que já viram demônios, que já tiveram visão, e eu tive já algumas visões, podem certificar, e se você já teve, pode colocar, escreve para mim aí, podem se certificar que esses demônios que vocês viram, eles são secos. Sabe, pensa numa roupa, uma roupa que você vai usando e nunca lava, a pessoa vai usando e cai na lama, e vai sujando, e vai sujando, e vai sujando, e de repente aquela roupa não tem mais aquele brilho. Eu não estou falando de cor, eu estou falando de como a roupa fica. Ela perde o brilho, ela fica feia, ela perde todo a sua vibração. Assim são os demônios que deixaram a glória de Deus. E assim é como eles querem que você seja, até que ele leve, te arrebate para onde eles irão. É dessa forma que você perca a glória de Deus. Que você seja soberbo a ponto de não entender que você carece da glória de Deus. Reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Não fique de fora do movimento do avivamento. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Reconheça que você não é nada sem a glória de Deus. Se você é o tipo de pessoa que profetiza, que já com a sua oração já foram curadas pessoas, que pela sua pregação elas já foram salvas, saiba que não foi você, mas foi Deus através de você. Reconheça que você, sem o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, você não consegue nada. Você precisa da glória de Deus, como diz a palavra de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Coloca aí, se você entendeu, coloca eu entendi o que é o avivamento. Reconheça que Jesus é o teu Senhor. Reconheça que, na palavra de Deus que está escrita aqui, você não pode ser arrogante, que você tem que reconhecer a glória de Deus. E aí, como está em Joel 28, você vai ter o avivamento tão prometido que Deus está prometendo para a sua igreja aqui no Brasil. E está chegando, gente, antes que chegue o dia mau.
Que Deus possa te abençoar. E se você puder se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Deus te abençoe. Tchau!